Alô, alô, senhores e senhoras, este é um vídeo que eu considero um tanto quanto especial. Pelo título do vídeo, você já tem a ideia de que este é um vídeo de filosofia. O que Nietzsche pensaria de Sartre e o que Sartre pensaria de Nietzsche. Veja bem, vamos começar pelo que o Nietzsche pensaria do Sartre. Não foram contemporâneos. O Sartre nasceu em 1905 e faleceu em 1980, e o Nietzsche viveu no século XIX, até começo, primeiro ano do século XX. Na verdade, o Sartre foi contemporâneo já de muita coisa avançada da ciência, da física, da biologia, e o Nietzsche foi contemporâneo de Darwin, de Kant, de Schopenhauer, de Wagner, aquela coisa assim, período pós-romantismo, que era o período do cientificismo, do materialismo. O histórico foi contemporâneo de Karl Marx também. Materialismo histórico, cientificismo, positivismo, realismo na literatura. Então é assim, o Nietzsche, ele tinha birra com o Kant. Se você pega qualquer obra do Kant para ler, a tradução do alemão para o inglês, que é a melhor, é muito difícil. Se você pegar a tradução do inglês para o português, continua sendo muito difícil. Mas o Nietzsche tinha uma birra com o Kant, e o Nietzsche chamava o Kant de Kant. Kant de C-U-N-T, que é um palavrão na língua inglesa, que significa um termo bem vulgar para o sexo genital feminino, para o órgão sexual genital feminino. Então, às vezes ele falava Kant também, Kant, de Kant, de não poder, de não conseguir. O Nietzsche criticava muito Kant pelo moralismo religioso do Kant. Criticou Platão também pelo idealismo do mundo das ideias de Platão. Depois ele chegou até a criticar Schopenhauer, chamou Schopenhauer de fracassado, falou que o pessimismo de Schopenhauer, na verdade, era um cristianismo ateu, entendeu? Mas o Nietzsche, ele falava que os filósofos alemães, os pensadores alemães do século XIX eram decadentes, E o Nietzsche queria realmente fazer ressurgir o super-homem dele, que é um homem que está além de todos os conceitos e preconceitos morais, éticos, e que vivem, sabem o que é a felicidade. Mas o Nietzsche, se ele fosse ler o Sartre, principalmente o Ser e o Nada, no que tange respeito à descrição de fenomenologia ontológica do Sartre no Ser e o Nada, sobre o ser da consciência, que é o para-isso, e o ser das coisas do mundo externo, que é o em-isso, o para-isso, a consciência, o em-isso, é o ser das coisas. Por exemplo, eu posso dizer que o meu ser para si, da consciência, está decodificando a imagem do computador que eu tenho na minha frente aqui, que é um iMac do final do modelo de 2013, e graças ao Open Core Legacy Patcher rodando o macOS, a Sequoia, e vai atualizar, penso que para o Tahoe. Mas o ser da consciência, se você pensar, o Sartre, ele descreve a consciência como sendo um ser que é a aniquilação dele próprio, porque é um ser que não tem ser. Não é um ser em si. O que é a consciência? A consciência é uma energia invisível, fantasmagórica, uma quinta essência que existe, seria não em função do cérebro, não como causa consequencial do cérebro, mas só está lá porque existe um cérebro.
É como se a consciência fosse a contingência, a facticidade do cérebro. Então o ser da consciência é o que não é e não é o que é, e reflete as coisas que são refletidas para ela. O ser da realidade das coisas em si só é do jeito que é porque a nossa consciência está o decodificando assim. O Sartre fala, também cita a mecânica quântica, né, da incerteza, de Heisenberg. O Nietzsche, no que tange respeito a essa descrição de fenomenologia ontológica, eu penso que o Nietzsche amaria Sartre. Tanto é que na filosofia do Sartre também é excluso o conceito Deus. O Sartre, ele fala que Deus é um ser, que ele é o terceiro dos terceiros, e ele está enxergando todo mundo de fora do sistema do olhar das coisas. É um ser que ele não consegue ser a sua criação. No que tange respeito a tudo isso, eu penso que o Nietzsche ele se renderia a Sartre, tanto porque ambos são ateus, o Nietzsche foi ateu e o Sartre foi ateu também, ambos foram ateus. O Nietzsche ele renderia louvores à filosofia do Sartre. Mas, porém, todavia, no que tange respeito ao conceito de liberdade e responsabilidade do Sartre, o Nietzsche deixou bem claro que na filosofia do Nietzsche, no livro, se você ler tanto o Crepúsculo dos Ídolos como o Anticristo, que foram os dois últimos livros que o Nietzsche escreveu em 1988, publicados antes do último, que é o Ex Homo, que é antes dele ter ficado maluco, né, louco. Esses dois livros, eles deixam bem claro que a liberdade no sistema filosófico do Nietzsche é uma liberdade incondicional, sem imposição de valores morais. O Nietzsche critica muito os metafísicos, teólogos, né, a igreja, o cristianismo, e é uma liberdade incondicional. A liberdade que o Sartre, é um caminhão aqui, né, a liberdade que o caminhão me dá de gravar o vídeo está ligada à responsabilidade do motorista do caminhão em passar aqui agora e me atrapalhar. Enfim, mas ele precisa trabalhar, e eu também estou aqui. O conceito de liberdade de Sartre é vinculado à responsabilidade. Você não é livre, você não é permitido e é livre para fazer o que você bem entender, tanto é porque você tem que ser responsável para não ter problemas com a sociedade, ter problemas com o outro, ter problemas com as autoridades, ter problema com você próprio. O Nietzsche, na verdade, ele pregava um retorno à natureza diferente do Rousseau. O Rousseau pregava um retorno à natureza no sentido bem bucólico da coisa, né? O Nietzsche ele pregava um retorno à natureza, não apenas à natureza ecológica, mas como a natureza dos valores morais humanos, uma natureza para cima, uma natureza que transcende, entendeu? Então, o Nietzsche não concordaria com o conceito de liberdade e responsabilidade do Sartre, e também penso que até poderia classificar esse conceito como decadente, como ele gostava de fazer. Bom, agora, começando a falar o que o Sartre pensaria do Nietzsche, tá? Na verdade, o Sartre pensou do Nietzsche, né? Porque o Sartre leu Nietzsche. Nietzsche não teve a oportunidade de ler Sartre, mas o Sartre teve a oportunidade de ler Nietzsche. No Ser e o Nada, o Sartre faz uma menção, uma citação, uma referência apenas a Nietzsche. Ele apenas faz um breve comentário sobre a vontade de poder de Nietzsche, will to power, a vontade de poder. E o Sartre ele chega a comparar o conceito de vontade de poder do Nietzsche com o conceito para si em si do Sartre, que é o conceito da consciência
com vontade de poder decodificar o mundo externo. Então ele chama a consciência de will to power. No demais, eu penso, que aí eu só tenho que conjecturar comigo aqui, que o Sartre respeitava não apenas o ateísmo de Nietzsche, mas a quebra dos conceitos morais religiosos. E também o Nietzsche escreveu livros que contêm muito de psicologia, né? O Nietzsche também foi um contemporâneo de Freud, e o Nietzsche ele usa muito de psicologia na Gaia, na ciência gay, né? O nome do livro é Ciência Gay, Gaia Science. Ciência gay, que é a ciência feliz, no humano demasiado humano e além do bem e do mal. Na verdade, o Freud considerou o Nietzsche a pessoa que mais conhecia sobre ele próprio. Um psicólogo, um psicólogo, um self-psychologist, um psicólogo, um autopsicólogo, no caso, um psicólogo de si próprio. Então o Sartre leu Nietzsche, penso que o Sartre respeitaria todos esses aspectos, e respeitou, porque só faz uma menção do Nietzsche, e o Sartre também louvou, não deixou de louvar o conceito de vontade de poder de Nietzsche. Dois filósofos que, se estariam vivos na atualidade, não seriam entendidos pela grande massa da população, não seriam lidos como Nietzsche não foi lido na sua época pela sua sociedade. Eles começaram a descobrir o Nietzsche, a respeitar o Nietzsche no começo do ano 1900. E o Sartre, quando lançou o Ser e o Nada, não teve muito boa aceitação do público na França, por se tratar de um livro que, quando foi lançado, tinha 700 páginas. As traduções para o inglês, com introduções do tradutor, prefácio e tudo mais, são mais de 800 páginas, né? Então, não teve muita aceitação. Então, seriam dois filósofos que, na atualidade, seriam lidos talvez por uma classe de pessoas um pouco mais doutas, né, e interessadas nas questões sobre o mundo, sobre o homem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu dei um tempo nos meus estudos de matemática, eu cheguei à conclusão que eu não posso estar lendo um PDF de cálculo avançado, sendo que eu preciso pegar primeiro a base, a matemática comum, simples, até do ensino médio, para colocar alguns conceitos em dias. Então o material está um pouco avançado. E eu estou lendo os livros do Nietzsche, deixa eu mostrar aqui. Estou lendo esses dois livros do Nietzsche, que é o Twilight of the Idols, que é o Crepúsculo dos Ídolos, e o Anticristo. Já terminei o Crepúsculo dos Ídolos, Twilight of the Idols, e estou lendo o Anticristo, da editora Penguin Classics. Comprei pela Amazon.com.br. É um livro muito bem. Caiu aqui o marcador de página. Estava aqui numa página aqui, agora eu tenho que encontrar novamente. Deixa eu ver se eu encontro onde eu estava aqui. Eu estava no Anticristo, na seção 20, eu penso. Eu vou terminar de ler, porque faltou um parágrafo para eu terminar de ler. Eu vou ler para vocês um parágrafo do que fala aqui. Então aqui, ó. O Nietzsche, aqui ele está falando sobre budismo, comparando o cristianismo, a decadência do cristianismo, com os bons requisitos e os bons parâmetros do budismo. Nietzsche elogia o budismo. Então eu vou ler um trecho aqui para encerrar o vídeo. Só que eu vou ter que ler em inglês, né? Como é que eu vou traduzir isso? Porque é em inglês, tá? Eu vou ler em inglês. In Christianity, the instincts of the subjugated and oppressed come into the foreground.
It is the lowest class which seek their salvation in it. Here, the casuistic business of sin, self-criticism, conscience, inquisition is practiced as a specific against boredom. Here, an emotional attitude towards a power called God is kept constantly alive through prayer. Here, the highest things are considered unachievable, gifts, grace. Here, public openness is also lacking. The hole and corner, the dark chamber in Christian. Here the body is despised, hygiene repudiated as sensuality. The church even resists cleanliness. The first measure taken by the Christians after the expulsion of the Moors was the closure of the public bath, of which Cordova alone possessed 270, a certain sense of cruelty towards oneself and others in Christian, hatred of those who think differently, the will to persecute. Gloomy and exciting ideas stand in the foreground. The states most highly desired and designated by the highest names are epileptoid states. Diet is selected so as to encourage morbid phenomena and to overexcite the nerves. Mortal hostility against the masters of the earth, against the noble, and at the same time a covert secret competition. One allows them the body, one wants only the soul. That is also Christian hatred of mind, of pride, courage, freedom, libertinage of mind in Christian, hatred of the sense of the sense of joy in general is Christian. Então, uma crítica pesada do Nietzsche ao cristianismo, e eu parei aqui na seção 22, agora, e eu pensei bem comigo e eu retrocedi no que eu havia falado sobre fazer uma faculdade de matemática no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil, eu não estudaria nem física e nem matemática. Essas disciplinas, essas matérias, o meu sonho é estudá-las nos Estados Unidos, preferencialmente em Boston. Aqui no Brasil, eu faria um curso de bacharelado em filosofia e me especializaria na fenomenologia ontológica, Hegel, Husserl, Sartre, Heidegger, e tentaria uma carreira acadêmica não apenas de escritor, mas como de professor universitário. Física e matemática eu tenho vontade de aprender em inglês nos Estados Unidos com professores norte-americanos. Então, um abraço, tudo de bom para vocês. E como Sartre fala no Ser e o Nada, o homem é uma paixão inútil. O homem é uma paixão inútil. Tchau.